Irmãos, nós estamos dentro de uma série no famoso Sermão do Monte, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, 7. Nós já estamos há algumas semanas e o Senhor tem nos edificado muito em suas palavras. E hoje nós vamos continuar uma parte que nós entramos na última semana. Antes da gente fazer a leitura do texto, queria sempre lembrar você, irmão, tá com a sua Bíblia aí? Traga a sua Bíblia para a igreja. Igreja é um lugar de trazer a Bíblia, amém ou não? Me acompanhe na leitura, quando nós fizermos a leitura, você que está visitando. Para você, os textos estão no telão, amém? Para você que não está visitando, os textos não estão no telão, amém? Você tem que trazer a tua Bíblia. Mas a gente vai estar aqui, eu queria muito que você acompanhasse, mas antes da gente fazer a leitura, eu queria que a gente fizesse uma oração, amém? Orasse, buscasse o Senhor por mais alguns segundos aqui, antes de nós fazermos a leitura do texto. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós pedimos a Ti que nessa noite o Senhor edifique o nosso coração pela Tua palavra. Senhor, que a Tua voz ela seja real, verdadeira e ecoe aos nossos corações, nos transformando. Pai, que a semente da palavra caia nessa noite em uma boa terra e que ela dê fruto, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, nós iniciamos semana passada o momento do Sermão do Monte, eu gosto de chamar de bloco, né? O bloco do Sermão do Monte, onde Jesus ele começa a falar a respeito da lei. E eu queria retornar à leitura que nós iniciamos, e aí nós vamos pular as partes que nós já comunicamos aí. Então eu queria que a gente iniciasse nossa leitura hoje no versículo 17 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então vamos primeiro ler o 17, e aí a gente dá uma contextualizada onde nós paramos no último domingo e seguimos. A palavra do Senhor diz assim no versículo 17: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo que até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então vamos lá, irmãos, nós paramos aqui no meio desse bloco, onde Jesus ele inicia uma fala a respeito da lei. Jesus falou a respeito das bem-aventuranças e sempre lembrando que antes de tudo Jesus ele comunica essa mensagem, essa totalidade da mensagem do Sermão do Monte a um público específico, e esse era os seus discípulos. Jesus ministra o Sermão do Monte focando em seus discípulos, ou seja, o Sermão do Monte é uma fala para os discípulos de Jesus e não para a multidão que ali estava, ainda que ela ouvia, se surpreendia com a mensagem de Jesus, mas o foco da mensagem do Sermão do Monte é aqueles que são discípulos de Jesus. Amém ou não? E dentro disso, Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala que os seus discípulos são bem-aventurados a partir de algumas características que nele estão. Ele fala que os seus discípulos são sal da terra, são luz do mundo, desde que não seja um sal que não salga e uma luz que não ilumina. E aí ele começa a falar aqui a respeito da lei. Ele diz, eu não vim para revogar a lei, para jogar ela fora, mas eu vim cumprir a lei. E nós falamos um pouco disso a semana passada, mas eu vou precisar repetir hoje. Jesus ele tinha um público ali, quase que em sua totalidade judaico. E muitas atitudes que Jesus tomava parecia dar a entender que ele era contra a lei, que ele desrespeitava a lei. E aqui ele deixa claro que não, que o objetivo dele era vir cumprir a lei. De que maneira? Primeiramente, obedecendo cada ponto da lei. Jesus é aquele que não descumpriu nenhum pequeno mandamento da lei, mas ele cumpriu tudo, porque ele é o Santo Cordeiro de Deus. Amém? Em outro aspecto, Jesus cumpre a lei porque ele era aquele a qual a lei falava. Tanto que Jesus usa aqui o termo lei e profetas. O que isso significa? Todo o Antigo Testamento falava a respeito de uma pessoa em específico, Jesus Cristo. E ele fala, eu vim cumprir, eu vim ser aquilo que a lei falava. E um terceiro aspecto mais importante para nós aqui. Jesus, ele cumpre a lei. E esse cumprimento é o que nós entendemos a partir dos versículos que vão seguir. Que esse cumprimento, ele fala, eu vim cumprir, é que eu vim mostrar a totalidade da essência da lei. Eu vim mostrar qual era o objetivo final da lei em sua essência. Nós usamos a palavra cumprir, que Jesus usa aqui, a palavra grega pleromas, que quer dizer que ele veio para completar, para trazer plenitude àquilo que era. O desenho mais claro que nós podemos ter é aquele desenho de um carregamento
virtual, um download, um upload, onde existe uma barrinha e ela está sendo preenchida. Sabe como? Jesus fala, eu vim trazer 100% do entendimento dessa lei. Eu vim mostrar o que realmente ela tem como objetivo, que não é o cumprimento superficial dela, mas é a essência dela que fala do interior do homem e não somente do exterior. Posso ouvir um amém? E Jesus, no primeiro momento aqui, ele começa a citar coisas da lei, entendimentos da lei, entendimentos errados da lei, deturpações da lei, e ele começa a dizer, vocês ouviram isso, mas eu porém vos digo. Ou seja, vocês entenderam algo da lei, mas eu agora faço vocês entender ainda mais. A lei quer dizer isso. Então ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Você é um assassino quando você assassina o seu irmão com palavras. Quando contra ele você declara palavras negativas. Jesus diz que você comete um assassinato. E isso é pesadíssimo, posso ouvir um amém ou não? Isso traz a nós um grande alerta. E aí Jesus logo depois, nós falamos sobre isso, logo depois ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Não cometam adultério, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher de maneira imprópria, você já cometeu adultério em seu coração. Tipo assim, meu Deus. Ou seja, a plenitude da lei não fala do fora, mas fala do dentro. A plenitude da lei que Jesus traz, ela aumenta a régua, tanto que ele fala, aquele que a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, esse jamais entrará no reino. Qual é o objetivo de um discípulo? Entrar no reino. Mas para entrar no reino, ele precisa ter o seu interior transformado. Estamos juntos até aqui? Amém ou não? E aí ele vai citando essas realidades, nós falamos desses aspectos que Jesus traz da lei, nós falamos do versículo 21 até o versículo 30. Então agora nós vamos continuar ouvindo essa lei de Cristo, essas palavras de Jesus a partir do versículo 31. E eu vou aqui de bloco em bloco no texto. Então, entendemos sobre a ira, amém ou não? Entendemos sobre o adultério que acontece nos olhos, que acontece no coração, na mente, depois vem para a mão. Jesus fala, se teu olho te faz pecar, se tua mão faz pecar. E aí no 31 Jesus entra em uma outra fala aqui, e como eu disse para você, antes de ler, alguns aspectos aqui, eu preparando a mensagem, eu falo, pô, isso aqui é mais importante, isso aqui acho que a gente tem que falar um pouquinho mais. Só que eu também entendo que se Jesus trouxe isso aqui, é porque isso é algo que todo discípulo de Jesus tem que ter em mente. Todo discípulo de Jesus tem que ter clareza, independente de quem ele é e do momento de vida que ele está. Amém? Todo discípulo de Jesus. Estamos juntos? Então, nós vamos olhar aqui, ainda que você possa pensar, cara, isso aí acho que não é tão importante para mim. Você precisa entender sobre isso e ter o entendimento daquilo que Jesus está trazendo. Então, versículo 31, ele diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, o primeiro ponto que nós olhamos nessa noite, seguindo as palavras de Jesus. Jesus falou da ira, Jesus falou do pecado sexual no coração, e agora ele fala do adultério. E ele fala, vocês ouviram o que foi dito? E ele cita aqui a palavra de Deuteronômio 21, do 1 ao 4, onde Moisés dá ao povo judeu o que eles reconheciam como carta de divórcio. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Deu uma carta de divórcio para sua mulher e casamento encerrado, está tudo certo, está tudo bem. E Jesus fala, porém eu vos digo que não há nenhum motivo a não ser imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, que dão ao homem o direito de repudiar a sua mulher e consumar o ato do divórcio. Não há possibilidade. Nós não vamos aqui adentrar toda a realidade do assunto divórcio, mas eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas. O que era essa carta de divórcio? Dentro da realidade da lei judaica, quando nós falamos desse momento que Jesus está falando, e muito anteriormente, que é o momento de Moisés, você bem sabe que a mulher ela não tinha a oportunidade de trabalhar para ganhar. A mulher ela não estava em uma possibilidade de ganhar o seu próprio dinheiro. Ela vivia sobre o cuidado do seu marido de maneira completa. Essa era a realidade do mundo antigo. Então, quando uma mulher passava por um divórcio, ela era deixada pelo seu marido, independente do caso, essa mulher estava completamente fadada à morte de maneira rápida e direta. Por quê? Porque ela não tinha mais como viver. Porque nenhum homem mais podia ter ela como esposa. E se ela não teria mais marido, como ela viveria? Ela não viveria. Então, o divórcio, dentro da realidade da lei mosaica, ele era uma sentença de morte para a mulher. Por quê? Porque ela não tinha mais como viver. Ela não podia trabalhar
ela não podia ter o seu próprio sustento, porque ela dependia do homem. Só que nenhum homem na lei mosaica podia tê-la como mulher, porque senão ele estaria cometendo adultério. Estamos juntos até aqui? E dentro dessa realidade, para proteger a mulher, dessa realidade, Moisés ele cria uma lei dentro das leis mosaicas falando, se você repudiar sua mulher, nós vamos já entrar qual que era o cenário disso, você deve dar a ela uma carta de divórcio. O que era isso? A mulher pegava um documento que estava escrito, essa mulher está apta a um novo casamento. E ela era deixada pelo seu marido. E ela voltava para a sociedade com a carta de divórcio. E agora, de maneira lícita perante a lei, essa mulher poderia voltar a um casamento. Então a carta de divórcio aqui era uma proteção da lei para a mulher não morrer em caso de algum divórcio. E aqui, Jesus ele cita isso, e havia aqui um cenário muito conturbado ainda em relação a isso. Porque a ideia antiga era uma proteção à mulher. Mas por conta da carta de divórcio que é citada aqui, os homens agora, eles se encontravam em uma situação que qualquer motivo dentro do casamento, eles metiam uma carta de divórcio. E era exatamente assim, se você for pesquisar um pouco o texto, você vai perceber que havia um grupo dentro do judaísmo que entendia que a mulher preparou uma refeição ruim, carta de divórcio. Toma lá e vai embora. A mulher, por exemplo, o homem casado, encontrou na sua vida uma mulher um pouco mais bela que a dele, carta de divórcio. E Jesus fala, ei, cara, não é isso. Não é isso que a lei está tratando. E aqui nós temos uma fala pequena de Jesus, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e eu te incentivo a fazer a leitura chegando em casa e durante a sua semana, Jesus fala um pouco mais sobre o divórcio. E ele fala assim, porque aí, mais uma vez, é colocado diante dele, Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio. Então dá para divorciar, só dá carta de divórcio. E aí Jesus dá uma resposta muito profunda àquelas pessoas dizendo, mas ele faz isso por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio não era assim. Aí Jesus cita, mais do que lei mosaica, ele cita a criação de Gênesis perfeita. Ele diz, Deus criou homem e mulher, deu um para o outro, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e juntos serão uma só carne, e ninguém pode separar isso. Não há como separar essa realidade. Jesus fala, Moisés dá carta de divórcio porque vocês não tinham uma nova natureza. Então vocês não conseguiam se arrepender de pecados. Vocês eram duros no coração. Então ele cria algo para proteger, mas hoje vocês estão bagunçando, porque agora, diante disso, vocês se acostumaram com o divórcio. O divórcio se tornou comum diante de vocês. Mas eu, porém, vos digo, não há espaço para o divórcio dentro da vida dos discípulos de Jesus. Não há nenhum espaço. Por quê? Porque os discípulos de Jesus são pessoas de um novo coração que não têm um coração duro. Então eles conseguem viver o matrimônio em um lugar de perdão e arrependimento constante, para que não chegue no lugar do divórcio. Irmão, eu não vou me gastar muito aqui no assunto divórcio, mas o que eu quero que você entenda dessa porção das Escrituras é, dentro da realidade do reino, não existe divórcio. O coração da mensagem do Evangelho, ou melhor, a mensagem do Evangelho chegando ao coração é, precisa haver coração quebrantado, arrependimento e sempre restauração. Dentro de um adultério, Davi, o que você me diz? Precisa ter restauração. Posso separar? Pode. A Bíblia deixa. Mas a ideia do Evangelho é, meu Deus, eu sei, não estou falando que isso é fácil. E não estou falando que você não tem direito de ser ferido. Não estou falando que você ainda não tem você tem até direito de separar em caso de um adultério. Mas a Bíblia ensina para você, tenha um coração quebrantado e perdoe. A palavra do Evangelho é restauração. Sempre. Não estou falando que não haja situações delicadas. Até para não ser aqui subentendido nessa noite, em qualquer situação que você encontre, procure sempre um pastor, para ele ajudar você nesse processo. Mas o Evangelho sempre empurra você para um lugar, restauração, porque o que Deus uniu, não separe. Eu posso ouvir um amém, irmão? Essa é a mensagem do Evangelho. E Jesus, e aqui nós entendemos sobre divórcio, eu não podia passar sem trazer o entendimento, mas eu quero levantar para mim o ponto mais importante desse texto aqui. Quando a Bíblia fala, quando Jesus trata disso, ele está tentando tirar um pensamento que se tornou comum naquela época, que era a carta de divórcio. Então, o divórcio, nesse momento, era completamente comum. O casamento se tornou algo banal e o divórcio era sempre acessível. Tá ruim? Divorcia. Divorcia. A mulher escreveu um negócio que eu não gostei? Carta de lá no encontro de homens? Carta de divórcio. Era mais ou menos assim a situação. E Jesus, ele pontua que não há essa realidade no reino, por quê? Porque o divórcio e a infidelidade matrimonial, e quando isso se torna costumeiro, e eu digo isso, irmão, porque eu creio que, assim como no momento de Jesus, na nossa época, o divórcio se tornou comum hoje. Tá ruim? Separa. A mulher tá com falhas? Separa. O homem é tranqueira? Separa.
Só que o divórcio e a infidelidade matrimonial, ela aponta um problema maior, que é a infidelidade do coração. Aonde existe banalização do matrimônio, se perde toda a espécie de comprometimento de aliança. Os compromissos de alianças, eles já não são mais sustentados. Por isso que nós vivemos em uma sociedade que ninguém mais respeita a aliança. Por quê? Porque o casamento é banal. O casamento é qualquer coisa. A pessoa casa por um sonho e depois ela não sustenta a aliança porque o casamento é coisa simples. E aí isso se espalha na sociedade, trazendo novos problemas. Que problemas são esses? Falta de aliança. E eu não quero de maneira nenhuma, que irmão, ser insensível com alguém que passou dificuldades matrimoniais e chegou a momentos difíceis, como eu sempre digo. Se você tem situações, sempre traga para um pastor, para pessoas te ajudarem. Eu não estou sendo insensível com você, eu estou te mostrando o que a Bíblia diz. Ainda que haja contextos e situações, amém? Que podem ser conversadas e bem direcionadas, amém? Não quero ser insensível aqui. Mas, aonde o casamento perde o seu peso, se perde o peso das alianças. Por isso que hoje, pessoas chegam numa igreja, se elas não gostam que a luz é verde, elas vão embora. Pessoas chegam em um trabalho, se alguém fala um pouquinho mais, faz um beicinho, elas vão embora. Tudo é passível de sair. Tudo é passível de abandono, não há aliança em nada. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde o matrimônio, a principal aliança entre seres humanos, ela é jogada ao qualquer coisa. Por isso que Jesus fala, nós precisamos entender que não há como separar o que Deus uniu. O matrimônio precisa ser valorizado. Hebreus diz que esteja sempre em autoestima o matrimônio entre a igreja. Porque, irmão, eu estou falando de casos que não são do mundo, são da igreja. Hoje, irmão, você vê pastor divorciado. Diga assim, misericórdia. A não ser que ele foi traído ou abandonado por sua esposa. Não há desculpa para ele. Posso ouvir um amém? Precisa saber disso aqui, precisa abrir seus olhos. A não ser que ele foi traído ou abandonado por sua esposa, ou ele é viúvo, né? Daí na Bíblia é outra história. Mas hoje é banalizado. E Jesus, ele traz esse alerta a nós. Existe, e eu vou apenas citar aqui para nós não entrarmos no livro profético, mas Malaquias é um momento muito poderoso das Escrituras, onde Deus vem tratar com Israel. E Deus trata de um povo completamente irresponsável diante de Deus. E Deus começa a tratar algumas coisas. Malaquias é um dos livros mais duros das Escrituras. E Deus fala assim, vocês estão me roubando. Vocês me roubam. Vocês são infiel a mim. E aí você conhece Malaquias 3:10. Aonde, Senhor, te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos das ofertas. Vocês são infiéis a mim. Mas no capítulo 2, existe uma mesma fala muito parecida, onde Deus fala, vocês são infiéis às esposas que vocês tiveram na sua mocidade. Então assim, irmão, o que eu quero aplicar a nós isso aqui? Quando você é infiel no casamento, automaticamente você é infiel a Deus sem desculpa nenhuma. Quando você é infiel a Deus, automaticamente, em algum momento, você será infiel ao seu casamento. Porque a fidelidade é algo que está no coração do discípulo em todas as áreas da sua vida. Se ele é fiel a Deus, ele é fiel à sua esposa. Se ele é infiel a Deus, ele é infiel à sua esposa e ele será em algum momento. Se o marido esconde coisas da sua mulher em infidelidades a Deus, como até falamos isso ontem na reunião dos homens, em algum momento ele esconderá outras coisas para a sua esposa da sua infidelidade do coração. Porque, irmão, casamento é uma das grandes provas e realidades e exercícios, digamos assim, que trabalham a fidelidade do coração do homem. Uma sociedade onde o casamento é banal é uma sociedade onde alianças de maneira geral são banalizadas. E ninguém é fiel a nada. Então, divórcio é um problema matrimonial, e é um problema espiritual, e é um problema da sociedade como um todo. Aonde há divórcio, há infidelidade a Deus. Aonde há infidelidade a Deus, em algum momento haverá uma fidelidade no casamento. Está fazendo sentido para vocês? Eu sei que é muita informação. E por isso que Jesus, ele traz essa primeira realidade a respeito da conduta dentro do casamento. Por isso, irmão, eu não, como falei, não é uma pregação sobre divórcio, mas eu quero que você fique com esse entendimento. E eu quero aproveitar e abrir um gancho aqui antes de nós irmos para o próximo tema. Se existe alguém aqui em dificuldades matrimoniais, irmão, trabalhe arduamente para estar salvando sempre o seu casamento. E eu me coloco à disposição para ajudar você nisso. Eu, a minha esposa, pastor Juarez, pastor Amanda. E talvez até outros irmãos aqui maduros na fé nessa comunidade. Posso ouvir um amém, irmão? Não aceite divórcio. Não abrace o divórcio, ainda que pareça ser a melhor saída.
abrace a restauração que o Evangelho traz em todas as áreas da vida. Estamos juntos até aqui? Vamos seguir? Versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhe digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E aqui Jesus, deixa eu terminar a leitura, o que passar disso vem do maligno. Aqui Jesus trata agora de uma outra realidade. Ele trata a respeito de juramentos. E ele vai dizer aqui, e ele vai citar Levítico 19, 22, que fala a respeito de juramentos. E havia aqui uma realidade que era mais uma das deturpações da lei mosaica. Não era a lei exatamente como ela era, mas era algum nível de, juramento, de deturpação em relação a juramentos. Então, deixa eu desenhar para você mais ou menos como era o cenário aqui. Existia uma orientação da lei mosaica a respeito de juramentos, e todos esses juramentos eles eram um penhor da palavra em relação a algo que tinha algo ligado a Deus. Então assim, eu juro por Deus, porque isso me traria uma responsabilidade de não voltar atrás com a minha palavra. Eu juro no templo e pelo templo. Por quê? Porque tem a ver com Deus. Então os juramentos eles funcionavam mais ou menos disso. Só que aqui no momento que Jesus traz a palavra, a parada estava mais ou menos assim. Eu juro pela Adri. E a pessoa às vezes não se atentava para o meu juramento e falava, beleza, você jurou. E aí depois eu não cumpria e eu ia ser cobrado. E não, mas eu não jurei por Deus. Não, meu juramento ele não é tão válido assim. E aí a realidade dessa aplicação que Jesus faz, vocês ouviram o que foi dito, jureis, e ele diz agora não jurem, ele vai falar do templo, ele vai falar do céu, ele vai falar da terra, porque a realidade que estava sendo executada agora era tipo assim, como que eu posso melhor explicar isso para você? Não me vem outra palavra. Eles estavam se movimentando num migué. Amém? Era migué puro. Tipo, não, eu não falei isso. Não, eu não jurei assim. Então eu não preciso cumprir a minha palavra. Então eles estavam encontrando lugares na lei mosaica para mentir. Ou seja, dependendo do lugar que eles estavam, a palavra deles variava. Dependendo da realidade que ele estava inserido, se houvesse uma oportunidade de mentira, a verdade dele não era exata. E Jesus vai dizer assim, eu porém vos digo. Um discípulo de Jesus não jura por nada. Porque o discípulo de Jesus entende que ele está sempre diante de Deus, diante do templo, diante da santidade de Deus. E uma marca da vida de um discípulo é verdade sempre. Vou repetir. A marca da vida de um discípulo aqui. Por isso, deixa eu voltar um pouquinho para ficar mais claro. Por isso que o ponto aqui não é sobre jurar ou não jurar. Jesus não está falando assim, jurou, vai para o inferno. E eu aprendi assim em outro momento. Eu tenho o hábito da brincadeira de dizer, não, juro. Já ouviram falar muitas vezes. Não, cara, juro. Eu sou desse tipo. Mas é um hábito, né? É uma maneira de falar. Porque Jesus não está falando aqui, não, jurou. E eu aprendi assim quando criança. Eu juro, meu Deus do céu, não juro. Não juro nem pelo templo. Não juro pelo... Mas Jesus está falando aqui, a marca do discípulo é a verdade. Por isso, ele não precisa jurar por nada. Porque se ele falou a verdade. É isso que Jesus está falando. O discípulo de Jesus não fica falando, não, cara, eu juro pelo Leandro. Tem aquela lá, eu juro pela minha mãe. Que minha mãe morra se eu estiver mentindo. Não tem? Um discípulo, ele sempre que fala, ele fala verdade. Por isso que Jesus fala, em vez de jurar, qual é o comportamento que você tem que ter? Que o seu sim seja e o seu não? Não. Um discípulo de Jesus carrega em sua vida verdade. Independente do ambiente, independente do lugar. E me escute com muita atenção agora, sem nunca, repita assim comigo, nunca dar migué. Migué é do diabo, porque Jesus falou, se não for sim nem não, procede do maligno. O que não é nem sim nem não, procede do maligno, ou seja, do capeta, para você entender. Quando você dá migué, você está agindo como alguém que responde ao diabo. E não um discípulo de Jesus. E como eu tenho nojo de migué, irmão. Você não está ligado. Eu tenho muitas falhas, irmão, mas eu não sou de dar migué. De coração, mesmo. Tenho muitas outras. Ontem aqui, estava no telão minhas falhas. Irmão, um discípulo de Jesus, ele sempre diz a verdade. Por isso deixa eu pontuar algumas coisas com você aqui de ordem prática. Irmão,
Não existe mentira, mentirinha branca. Não existe mentirinha que dá e mentira que não dá. Não existe. Um discípulo de Jesus é sempre sim e não. Não existe mentira comercial. Não existe mentira comercial. Mentira é mentira e procede do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. A realidade do Deus a qual nós seguimos, que mora em nós e traz a natureza dele a nós, é verdade. Deus é verdade. Ele vive pela verdade. As suas palavras não mudam e não voltam atrás. Por isso o discípulo dele não pode aceitar nenhum nível de mentira. Nenhum nível, irmão. Nem aquela bobeirinha. Tá onde? Tô em casa. Tô na igreja ainda, mas daí falar que eu tô em casa, daí me evita fazer certas coisas ou dar certas respostas. Sabe o que eu tô falando? Eu tô indo pra casa. Daqui a pouco eu tô em casa. Não, tô em casa já. Tô na estrada. Mas na verdade você tá num momento que você não quer responder algo. Você fala, não, tô na estrada para poder dizer. Eu não posso responder. Eu não posso responder agora. Tá bom? Eu não estou na estrada. Eu não posso responder agora. Um discípulo de Jesus não dá miguezinho. Não fala, faz de conta. Não, mas é que... É meias verdades. É sim, é não, é não. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você tem agido com seus compromissos? Você é alguém que cumpre seus compromissos? Irmão, você falou que vai. Você vai. Se você não vai, diga eu não vou. Se você for um discípulo de Jesus. Sabe aquela coisa? Vamos marcar qualquer hora? Vamos sim, claro. Na minha cabeça eu tô eu tô um pouquinho assim. Então eu falo assim, cara, bem difícil. Tô muito atarefado. Nossa, sem chance. Não espere nada de mim. Não aquele negocinho. Aí chega no dia, viu, não vai dar, porque, né, a Isabel, né, mulher, Isabel, né? É só, hoje, a gente tem filho, irmão, é só culpar o filho. Você vê como a gente é do diabo, né? Porque assim, culpou o filho, quem vai dizer que tá errado? Aí você usa a maravilhosa criança para pecar. Eu tô falando uma mentira aqui? Não, mas é que, né? Irmão, sim, não. Como você é com seus compromissos? Esse dia eu falei aqui, não vou falar de quem, não vou citar nomes. Vou citar de quem. Esses dias eu combinei com uns amigos meus, nós íamos no jogo do Iguaçu. Aí eles falaram, eu vou lá na igreja e nós vamos junto. E aí eu saí da igreja e falei, cadê os fulano? Irmão, você não sabe a raiva que eu tenho disso. Mas falou que ia estar, tinha que estar. Não, mas é que não me importa. Você falou que ia estar, eu contei com a tua presença. Eu consigo sozinho. Mas você falou que ia estar. Esteja. Eu posso ouvir um amém? Sim. Não. O resto é diabo. Irmão, deixa eu fazer outra pergunta aqui agora para você ficar bem constrangido aí. Como você é com horários? Irmão, para o discípulo de Jesus, 7 horas é 7 horas, não é 7h15. Porque é sim, não. Aconteceu alguma coisa? Outra história. Agora, sabe aquela? Sabe, irmão, nessa igreja não existe. Vou marcar 7h30 para começar às 8. Não, 7h30 para começar. 7h30. Posso ouvir um amém? Porque o que procede disso é do maligno. Você é pontual? Você cumpre com seus horários? Se você não cumpre, irmão, você está andando nesse lugar do não, sim, não. Horário é horário, marcado. Chega na hora. É claro, a gente tem um mínimo de tolerância. A gente faz programação durante a semana, 5, 10 minutos, é semana, você acabou de chegar do serviço, correria, doideira, nem tomou banho, nem comeu direito. Mas sabe aquele migué do horário? Você sabe do que eu estou falando, né? Não estou falando de situações, não estou falando de acontecimentos, eu estou falando de migué. Eu estou falando, Estamos juntos até aqui? Jesus, ele entende e ele deseja. E a realidade do reino é que o discípulo dele é alguém verdadeiro em cada aspecto da sua vida. A sua vida é uma vida íntegra no que diz respeito à verdade. Irmão, você está bem? Eu estou mal. Irmão, você está bem? Eu estou bem. Casamento está bem? Está ruim. Casamento está bom? Está bom. Você pode ir? Não posso. Você me empresta? Não vai rolar. Você me ajuda? Não vou conseguir. Quando a gente faz mudança, a gente experimenta esse versículo aqui, né? Não, vou, claro. Cadê? Não, mas é que nada. Falou que eu falasse, não vou, não posso. Ou não quero, estou cansado. E estou com preguiça. Esse é o caminho do discípulo. Estou com preguiça, não quero ir. Claro que daí você vai tomar umas outras chapuletadas, dependendo do que for a coisa, né? Dependendo do que for. Mas é mais santo do que você dizer, não, eu vou e não vim. Eu não ir e não responder. Aplique isso ao teu trabalho. Aplique isso à tua família. Aplique isso ao teu casamento. Aplique isso à tua criação de filhos. Irmão, nós que somos pais, vou jogar uma aqui para nós refletirmos juntos. Pai e mãe, né?
Já falou alguma coisa assim, filha, amanhã nós vamos fazer isso. Meu, mas você jura? Você jura, pai? E tem filho maiorzinho que já tem um diálogo maior. Você jura? Toda vez que teu filho fala isso, é porque ele entende que a tua palavra não é verdade. Você não é alguém de palavra. Porque em algum momento você disse que faria e não fez. Então ele já sabe que a tua palavra é passível de não acontecer. E irmão, positivamente e negativamente. Nós vamos passear. Não aconteceu. Viu? Eu vou te dar uma surra se você fizer isso. Nem dá. É a mesma coisa. Falou que vai ter castigo, dependendo do caso, castigo. Porque assim sim, não, não. Porque aí o filho vai alimentando essa mente dele. O pai fala, mas não faz. Há 10 anos que ele promete que vai me surrar. Se eu te pegar, nunca pega. Falou que se eu fizer, não faz. Acontece. Por quê? Porque não é verdadeiro. Estamos juntos aqui? A marca de um discípulo de Jesus é verdade. Vamos continuar a leitura, irmão. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, dente por dente. Oh, eu pulei a leitura, desculpa. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém que processar você, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Esse aqui é piração. Amém ou não? Esse aqui é para deixar nós numa situação complicada. Irmão, primeiro deixa eu introduzir você aqui o que Jesus está falando quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Desculpa, me perdi aqui. Quando ele fala olho por olho e dente por dente. Aqui Jesus ele está tratando a respeito de um código civil do povo judaico. Aqui não é expressamente a lei mosaica, mas é um código civil judaico, a qual era a chamada lei de talhão. O que era a lei de talhão? A lei de talhão era uma lei que protegia a sociedade de injustiças em relação a vinganças. Então o que acontecia? Fulano matou meu pai. Então eu na minha ira podia ir até o fulano, matar o pai, a mãe dele e até ele. Na minha ira. Mas a lei de talhão, ela era uma proteção para a sociedade que dizia, ele matou o seu pai, então o pai dele será morto. Amém? Era uma justa medida da recompensa dos erros e pecados. Então você me roubou 100, então você vai ter que pagar 100. Não, você me roubou 100 e eu vou lá e roubo 500 de você. Você me roubou um celular? Eu vou lá, vou roubar a televisão e teu sofá. Não, você me roubou um celular? Será tirado o seu celular. Essa era a lei de talhão, era um código civil que protegia a vingança injusta. Naquilo que foi feito, você receberia a recompensa igual. Só que isso era um exercício do Estado, não era um exercício do indivíduo. Amém? Ah, matou minha mãe, vou lá e matar. Não, era o Estado que dizia, você matou o pai dele, o seu pai será assassinado. Seu pai será morto. Ou, ainda que fosse outro caso, você será morto. Porque se foi um assassino de um, haverá uma morte de um. Então, era uma proteção da sociedade. E aí Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito dentro dessa realidade. E qual que é o cenário aqui? Mais uma vez, isso aqui já estava totalmente deturpado. Porque era uma proteção da sociedade e um exercício do Estado, do governo. Mas agora, as pessoas iam e faziam com as próprias mãos. Ah, matou meu pai? Então, pau, matei teu pai. E aí a galera estava ficando tudo louca dentro disso. Olho por olho, dente por dente. Mexeu comigo, vai tomar. Deu eu revido. Falou, tomou. Sabe aquele negócio? Se falar, vai ouvir. Já levou. Comigo não tem, eu não perco a viagem. E aí Jesus fala, eu porém vos digo. E aqui, irmão, Jesus detona aquele negócio. Jesus acaba com o rolê. Porque Jesus aqui, irmão, ele está falando de um tipo de gente que a terra jamais vai compreender. Jesus começa a falar aqui de um tipo de gente, ele já está falando, né? Mas aqui ele levanta um ponto, irmão, que não há como fazer se não for um discípulo de Jesus. E ele diz, se te ferirem na face direita. Deixa eu ler o texto aqui. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. E ele fala, você não vai resistir ao perverso. Irmão, o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre você dar a outra face? Tomar um tapa na face direita e dar a outra face. O que isso significa? Entenda algo, irmão. Dentro da cultura, que era a cultura do Império Romano, e essa agressão, normalmente era um ato do Império Romano contra os judeus. Essas agressões que aconteciam constantemente. E quando Jesus fala de você tomar um tapa na face direita, ou
Jesus está falando de um canhoto, que provavelmente não é o caso, porque dentro da realidade, da cultura bíblica, você vai saber que a maioria dos atos eram feitos com mão direita. Então Jesus fala, se você tomar um tapa na face, como eu tomo um tapa na face direita? A não ser que seja um canhoto, eu tomo com essa parte da mão, sim ou não? Porque eu não consigo fazer isso aqui, mas é isso aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou dar na face esquerda. E é muito significativo o que eu estou falando aqui, não é um detalhe pequeno. Porque Jesus aqui, ele não está falando de agressão apenas. Ainda que no contexto do discípulo dele era agressão do Império Romano. Mas Jesus está falando porque esse tapa aqui não era o mesmo que esse tapa aqui. Esse tapa era o tapa da humilhação. Por isso que ele era sempre feito assim, ó, de cima para baixo, dizendo, eu sou maior que você e eu estou humilhando você. Esse era o contexto que Jesus fala que era o que acontecia com os judeus, debaixo do jugo do Império Romano. Os soldados romanos andavam pelas ruas e quando eles achavam justo, eles... E aí começava a pauleira. Porque às vezes era um soldado com um grupo de judeus e o pau começava a comer. E se matavam tudo. E aí vinham os outros soldados e todo mundo ia para a cadeia. E loucura total. Então Jesus aqui ele está falando sobre ofensa e humilhação. Amém? Porque aqui você pode entender assim. Ah, vai dar deu na direita? Toma aqui a esquerda. Vou dar porque eu sou cristão. Claro que não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de um peito apertando. Dá teu aguento. Eu sou bravo. Jesus está falando sobre ofensa. E ele está falando, se te ofenderem, você não vai revidar. Se te ofenderem, você não vai devolver na justa medida. Mas você vai oferecer a outra face. O que isso significa de maneira prática? Escute isso com muita atenção. Se ofenderem você, você não revida. Mas você dá a oportunidade dessa pessoa ainda estar perto de você e continuar tendo um relacionamento com você. Porque você sempre vai perdoar a ofensa. E não deixar que a ofensa entre pro coração. Diga assim, uhul! Porque isso não é fácil. Amém ou não? Só que Jesus está falando de um tipo de gente que não toma a ofensa e revida. Mas que quando toma a ofensa, Leandro, você me ofendeu? Sabe aquele negócio, irmão, me ofendeu? Então, Davi, você é baixinho e você é feio. Não me veio nada na cabeça assim de rápido, tá ligado? Até porque você sabe que você é meu exemplo, né, cara? Meu personal, né, irmão? O que eu vou dizer do cara? O cara é de velho. Mas, né, você é tom. Pode ser tom. Deixa eu chamar. Eu sou réu do fogo do inferno, Jesus fala, né? Chamar você de tom. Mas sabe, falou, tomou. Jesus fala, se te ofenderem, você automaticamente age em misericórdia e mansidão, porque bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurado. O que é o manso, Davi? Nós aprendemos. É aquele que não abraça o direito. Já que você me ofendeu, você será ofendido. Já que você me feriu, você será ferido. Não, você me feriu, você me ofendeu. Mas eu ainda dou lugar para você na minha vida. Eu perdoo você. E você ainda tem a minha outra face. Você ainda tem chance de me ofender de novo. Porque eu não vou me retirar da tua presença. Eu não vou me afastar de você. Eu ainda sou teu irmão. E você ainda tem a oportunidade de me ofender uma vez. Por quê, irmão? Porque nós temos um Senhor. E esse Senhor um dia estava na cruz do Calvário, sendo altamente agredido e ofendido. E ele diz, Pai, perdoa. Porque eles não sabem. Ele deu uma chance ainda de ser ofendido. Irmão, Jesus teve um amigo que disse que não conhecia ele, que negou quem ele era e o relacionamento que tinha com ele. Dias depois, Jesus chega para esse amigo e fala, Pedrão, tu me amas. Pedrão, tu me amas. Pedrão, tu me amas, então você será o maior dos servos desse grupo dos apóstolos. A outra face. Você me ofendeu numa face, mas você sempre vai ter a minha outra. Você me agrediu em uma face, mas eu já te perdoei. Eu já agi em misericórdia com você. E você ainda tem a chance de me ofender de novo. É claro, irmão. Não vou falar isso. Para não perder a pira da mensagem. Estamos juntos, irmão. Irmão, como você tem reagido à ofensa? Como você tem agido a ataques contra a tua vida? Você é atacado e você já altamente se arma para responder e revidar. O discípulo de Jesus dá uma segunda chance. Sempre. Por quê? Porque ele é manso e misericordioso. E por isso, ele é bem-aventurado. Jesus continua dizendo, se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pedir e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Irmão, Jesus fala aqui até sobre processo jurídico.
Não vou entrar na questão do processo jurídico porque tem muitos pormenores aqui. Não vou entrar nisso aqui. Mas eu vou te trazer só alguns pontos. Jesus diz, irmão, se tem alguém combatendo com você para te tirar alguma coisa, o que um discípulo de Jesus faz? Ele dá ainda. Existe uma realidade aqui, irmão, que é muito profunda. Espero que eu consiga expressá-la para você. Quando Jesus traz essas palavras para os seus discípulos, todo esse cenário era um cenário do Império Romano contra os judeus. Eles batiam nos judeus, eles chegavam para os judeus e falavam, eu vou pegar o que é teu. O pouco que eles tinham, eles tomavam. Existia essa cultura de quando eles precisavam que o serviço fosse feito, eles andavam na rua, tinha um judeu trabalhando, ele falava, para o teu trabalho e carrega isso aqui comigo por 1 milha. E a cultura era 1 milha. Jesus fala, você não vai fazer 1, você vai fazer 2. O que Jesus está falando? Jesus está falando uma parada assim, ó, irmão. Existe um governo que acha que domina vocês. Existe um reino, um império nesse mundo que acha que domina vocês. Mas os meus discípulos, eles pertencem a um outro reino. E no outro reino, a ordem não vem do Império Romano, mas vem do seu Senhor Jesus Cristo, que diz para você, ande 1 outra milha. O que isso significa? Jesus está falando assim, quando você receber uma ordem desse império, faça mais que isso. Porque você não vai estar obedecendo a esse império, você está obedecendo a mim. Dentro disso, você está rejeitando a autoridade desse império. Você entende que esse império não domina sobre você. Quem domina sobre você sou eu. Parece que você está, pô, cara, estou me submetendo ao Império Romano negativo. Está submetendo a mim. Porque eles falaram, ande 1 milha. Mas um discípulo meu se submete a mim andando 2 milhas. Conseguiu entender? Irmão, se existe alguém combatendo contra você, Jesus fala, cara, tem alguém tentando tirar alguma coisa de você? É muito louco, irmão, porque tipo assim, vamos tirar a palavra processo aqui. Vamos dizer que tem alguém tentando roubar você de alguma maneira, usurpar você. Aí tipo assim, o cara chega diante de você um ladrão. Ele chega como um ladrão, pô, vou roubar esse jaco aqui. Ladrão. E a Edra fala, mas leva também a bolsa. O cara chegou ladrão para o discípulo de Jesus e saiu presenteado. Ah, irmão, você é nada, não é você nada. Ô, irmão, olha a parada que Jesus fala. O cara chegou ladrão, me dá o jaco. Não. O ladrão saiu presenteado. Eu não estou falando que você tem que dar tudo para os ladrões. Eu estou falando que você não resista ao perverso. Você não resiste àquele que tenta diminuir você, tirar coisas de você. Irmão, isso aqui é muito louco, eu sei. Isso aqui é quase que incabível na nossa mente, mas é a vida de um discípulo de Jesus. Davi, não pode ter situações jurídicas na vida do discípulo? Pode, irmão. Pode sim. Eu posso explicar mais em um outro momento. Não vou fazer isso agora. Mas o ponto aqui é resistir à ofensa e o prejuízo. Amém ou não? Tem coisas, irmãos, para eu poder citar algum exemplo ou outro. Tipo assim, você comprou um carro. E, pô, a bateria não veio, tá ligado? A bateria veio ruim. Segundo dia de uso do carro, pô, não ligou. Aí você volta lá na loja, você tem todo o direito de fazer isso. Isso aqui não é pecado. Pô, cara, não, essa bateria tava certa. Pô, não, e cara, essa bateria eu coloquei ontem, é boa, você que tá mentindo. Irmão, o discípulo de Jesus fala amém, cara. Beleza. Consegue pegar? Situação pequena. Vai entrar na treta por causa de uma bateria. O discípulo de Jesus não entra na treta por causa de uma capa, irmão. Veja que Jesus fala aqui de uma coisa pequena. Querem a túnica? Leva a capa. O que é uma capa? O que é uma capa, irmão? O que é uma bateria? O que são coisas pequenas da vida? Por isso que eu estou falando, existe muitas variáveis aqui em outros aspectos da vida. Existe sim. Amém? Fica bem claro. Mas um discípulo de Jesus não resiste à ofensa para poder tirar coisas pequenas, para poder só dizer que é meu direito. Ah, não, eu sou... Comigo não tem. Tem sim, irmão. Com o discípulo de Jesus tem sim. Ele é humilhado e fica quieto. Porque Jesus foi humilhado e ficou quieto. Em todas as vezes? Não, irmão, não é em todas as vezes. É quando você entende que você não... É um momento de você não resistir ao perverso. Que é quase em todos os momentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem realidades bíblicas que elas não proíbem a defesa pessoal. A defesa pessoal não é pecado. Amém ou não? A defesa pessoal, em alguns momentos, ela evita uma agressão maior da pessoa e de outros. Por exemplo, chega alguém aqui, com os irmãos identificam que o cara tá armado e vai fazer uma loucura aqui. Ah, não, deixa que mata, nós somos crentes. Pô, só que se alguém parasse o irmão, olha quantas pessoas aqui poderiam ser salvas. Defesa pessoal é bênção, amém? Mas em alguns momentos, o discípulo de Jesus, ele não reage. E por isso que eu digo aqui, não é tapa na cara, é ofensa, é humilhação, é aquilo que mexe aqui dentro. Que raiva que eu fico. É nessa hora. Mas isso aí não vai terminar assim. Talvez tenha que terminar assim, sim. Porque você é um discípulo de Deus. Alguém está entendendo alguma coisa das loucas palavras do nosso mestre nessa noite?
Porque o bicho não é fraco. Ele fala, aquele que te pediu para andar 1 milha, vá com ele 2, irmão. Sabe aquele negócio de, quem que é você para mandar em mim? O cara falou, deixa para mim. E me alcança uma água, ajuda. Pô, mas quem que é você para pedir uma água? Traga uma água, traga até um cafezinho. Tem um cafezinho aqui. Esse é um discípulo de Jesus. Como que você reage a essas realidades, irmão? Como que você é no trabalho? Não. O cara querendo mandar, tá bobo? Ih, rapazinho. Não, beleza, eu faço. E faço ainda mais. Discípulo de Jesus, ele é aquele que não faz só o que lhe pedem, o que lhe mandam. Ele sempre faz mais. Por isso, irmão, que o discípulo de Jesus, ele é um escândalo no trabalho, no sentido positivo, não no sentido negativo. Porque o patrão olha e fala, cara, mas o bicho é xarope, cara. Eu disse que não ia pagar hora extra, mas ele falou que vai terminar o serviço hoje, porque tem que entregar amanhã. Mas eu falei que não vou pagar. Ele falou, não, mas eu vou fazer. Deixa pra mim, eu vou resolver o problema. Davi, isso é burrice. Não, irmão, isso aqui é reino dos céus. Isso aqui é um povo estranho que anda sobre o mundo. Que ninguém entende ele, mas quando olha, fala, cara... talvez ele não fale essa palavra que eu vou dizer, mas Jesus fala que é mais ou menos isso. Ele olha e fala, glória a Deus. Talvez ele não usa essa palavra, mas ele fala, cara, bonito. O que ele está querendo dizer? Glória a Deus. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é isso que ele falou? Versículos aqui antes? Irmão, como você é no trabalho, como você é em casa, quando algo lhe é pedido, quando algo é necessário ser feito. Você resiste, não, isso aqui não é comigo, isso aqui não é minha obrigação. Isso aqui é com o Jasso. As duas aqui é com o Jasso, eu não meto a mão nisso aqui, já falei. Não, precisa fazer, eu faço, e faço ainda mais. Posso ouvir um amém, irmão? Para a gente poder caminhar para o final aqui. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Até aqui, vou deixar o versículo por último para terminar. Irmão, primeira coisa, Jesus nunca, em nenhum momento da lei mosaica, a lei vai dizer, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso não está na lei mosaica, amém? Era uma deturpação deles da lei. Tipo assim, não, a gente só ama os nossos. E muito daqui tinha a ver com o Império Romano. Então, tipo assim, a gente ama aqui o nosso povo, mas esse desgraçado aí é fogo neles. Isso não estava na lei. Mas Jesus vai trazendo aqui a essência da lei, dizendo, a minha lei, os meus discípulos, aqueles que recebem da minha natureza, eles não amam só quem eles querem, mas eles amam os amigos, os próximos, e eles amam os inimigos. E eles oram por eles. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Posso ouvir um amém? O que Jesus está tratando aqui conosco, irmão, muda a nossa vida. Posso ouvir um amém? Jesus fala, os seus discípulos, os meus discípulos, eles amam os próximos e eles amam também os seus inimigos. E aqui Jesus ele dá uma cutucada muito forte nos judeus. Porque ele diz assim, se você ama só quem lhe faz bem, você faz a mesma coisa com um publicano. E o judeu odiava um publicano. Ele tinha nojo de um publicano. Porque o que era um publicano? O publicano era um traidor da pátria. O publicano se aliou ao Império Romano. Jesus está falando dos inimigos. O inimigo, Império Romano. E o publicano era quem? Era amigo dos romanos. Trabalhava para os romanos. E Jesus fala, cara, se você ama só os teus, se você é seletivo no teu amor, você é igual um publicano, cara. Tipo assim, irmão, se você ama seletivamente, se você tem problema com um monte de gente, deixa eu falar uma coisa pra você, você é igual um endemoniado do mundo, meu irmão. Segundo as palavras de Jesus. Aí ele aumenta o rolê ainda. E se saudarem, se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo? Os gentios também fazem o mesmo. E aqui é como se Jesus falasse do povo do mundo. De alguém que não é judeu, de alguém que não está debaixo da aliança, não está debaixo da lei. Jesus mostra que, cara, amar a partir de uma troca não é ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus, irmão, presta atenção nisso, ele não ama por situações. Um discípulo de Jesus, ele não ama por situações. Um discípulo de Jesus, ele ama por natureza. A natureza dele é amor.
A natureza dele é amar. Ele ama até quando ele não consegue amar. Ele dá um jeito na sua natureza e puxar lá de dentro quem ele é e amar. Os discípulos de Jesus, eles não amam na base de uma troca. Eu te amo, eu amo o Alisson, cara. Pô, eu e o Alisson tem que se sentar aqui, futebol, então se damos bem, o Alisson é meu brother. Isso aqui é o amor por um interesse, por uma troca. Se damos bem, tem troca, é idas e vindas. Mas o discípulo de Jesus, ele ama porque a natureza dele é amar, independente de quem ele seja. Independente de quem seja o alvo desse amor. Sabe por quê, irmão? Vou puxar para o final aqui, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esse versículo aqui, irmão, é tipo para nós fechar a Bíblia, baixar a cabeça e ir para casa, sim ou não? Tipo, mano, olha o que Jesus pede para nós, irmão. Para nós sermos como Deus. Deixa esse versículo aqui até o final, já. Sejam perfeitos, perfeitos. Não é benção. Não é bonzinho. É perfeitos. Como o vosso Pai nos céus é perfeito. Mas olhar isso aqui, irmão, é insano. Sim ou não? Vai falar, cara, não tem como eu ser como Deus. Perfeito como Deus. Tem como, irmão? Não. Que loucura. Mas do que Jesus está falando? Jesus está falando, irmão, que os seus discípulos, eles têm neles uma realidade que o mundo não tem. Porque eles partilham da natureza de quem Deus é. Quem Deus é está dentro de um discípulo de Jesus. A natureza de Deus é a sua natureza a partir do momento que você é um discípulo de Jesus. Você é a imagem de Deus, criado à imagem e semelhança. Porque Cristo, por meio do Espírito, veio morar em você. E por isso você tem a natureza de Deus. Diga amém, cara. Vocês olham bem com uma cara assim de... Coisa legal. Cara, você tá ficando louco, irmão. Você é em Cristo perfeito como Deus é perfeito. Você só precisa renegar as suas paixões mundanas. Você só precisa renegar a sua velha natureza e abraçar o Evangelho. E como Paulo fala, e se vestir do novo homem. Se vestir da nova natureza que está em você, porque ela é a natureza do próprio Deus em você. E por isso que a natureza de Deus é. A Bíblia diz que Deus tem amor. Não, a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso que um discípulo de Jesus não ama por situações. Ele ama por natureza, porque a natureza de Deus é amor. E o discípulo de Jesus, ele vive carregado de amor. Você é assim? Ih, Davi do céu. Um discípulo de Jesus é. Posso ouvir um misericórdia, sei lá, alguma coisa? Posso ouvir alguma coisa nessa noite? Irmão, olha o que Jesus fala. O Pai de vocês, ele dá sol para os justos e para os injustos. O Pai de vocês, ele serve bons e ruins. E por isso que ele fala de ser perfeito, porque ele está falando, vocês têm que agir na natureza do Pai, porque o Pai é assim. O Pai dá a quem não merece. E o Pai, irmão, de acordo com a maravilhosa narrativa do Evangelho, ele deu a você sem você merecer, porque você era um inimigo de Deus, segundo as Escrituras. A Escritura diz que você era inimigo. Você era gentil e publicano. Você era pecador caminhando ao inferno. E o que Jesus fez por você? Ele deu amor para colocar em você a natureza dele e fazer de você amigo. E por isso que ele diz, você vai fazer o mesmo, porque você tem a minha natureza. Porque você é como eu sou. Irmão, como você tem respondido a essa natureza? Quem você tem amado? Você tem orado por pessoas que são negativas na sua vida? Você tem mantido contato com elas até? E orado por elas? Jesus está falando aqui do Império Romano. Hoje, os nossos impérios romanos, temos orado por eles? Porque a igreja evangélica só fica falando besteira na internet. É a grande habilidade do povo evangélico. Acho que é um dom do Satanás. Para falar besteira. Atacando. Eu não estou falando que não tem que ter os posicionamentos. Ainda mais as paradas que estão sendo falando aí. Tem um monte que tem que combater sim. Um monte. Amém ou não? Porque às vezes também fala de uma coisa e aí você abre outra, né? É embaçado. Mas ame os impérios romanos desse mundo e ore por eles. Declare que Deus pode trazer graça sobre eles. Que Deus pode mudar. Irmão, quem são seus inimigos, cara? Quem são aqueles que pisam no teu calo? Sabe o que você tem que fazer? Orar por eles. Deixa eu perguntar aqui rapidinho, nós já vamos terminar. Você já orou por um inimigo? Já? Cara, isso aqui vamos usar, irmão. Eu tenho que falar, é bagulho louco. Irmão. É doideira. Sabe por quê? Porque você tá aqui, você chega e você não quer orar por ele. Eu não vou orar. Não quero nem pensar nele.
Não quero nem pensar nessa pessoa. E de repente, pelo Espírito, você consegue. Pai, toca neles. Me ajuda a perdoar ele, me ajuda a tirar esse rancor do coração. E, Senhor, eu oro, alcance ele, pega a graça, muda o coração dele. Irmão, você começa a mudar em relação à pessoa de maneira sobrenatural. Você começa a mudar em relação a... Você começa a falar, cara, pô, o maluco é bênção. Ô, Senhor, toca nele. Porque quando você começa a orar por ele, você começa a conhecer dele aquilo que só Deus conhece. Você começa a carregar o teu coração de misericórdia sobre ele. É muito interessante, irmão, às vezes na igreja, a gente tem situações assim, chega alguém e fala, pô, cara, a Adriele é embaçada. A Adriele é complicadaça, pô, menina perturbada. Tem muito disso, né? E aí eu falo, só que assim, eu conheço a Adriele. Não a Adriele, irmão, é um exemplo, né? Eu falo, cara, você conhece a história da Adriele? Sabia que a Adriele não teve pai? Nunca teve pai? E a mãe dela deu ela uma tia. Sabia disso? Sabia que a Adriele depois casou e o marido abandonou? Aí a pessoa falou assim, José, cara, ela tá chegando em Cristo agora, logo depois desse abandono do marido. A pessoa fica assim, complicado, né? Aí eu digo, vamos orar pela Adriele. Tá entendendo, irmão, o que é conhecer pessoas? O que é acessar o coração, às vezes, de inimigos? Jesus tinha alguns inimigos, mas ele conversou com eles. Jesus dialogou com alguns até quando ele estava diante do Império Romano. Ele respondia a alguns até dentro de um diálogo. Jesus conversou com Nicodemos, com o fariseu. Por quê? Porque tem um acesso. Porque às vezes você não conhece a história, irmão, você não sabe quem é. E você podia estar orando e você está aqui falando, mas é perturbadinho, né? Mas você não conhece de onde veio. Muitos de vocês já passaram por essa situação que eu acabei de citar. Irmão, Jesus diz, ame, independente de quem seja. Não porque você vai ganhar algo em troca, não porque existe nessa pessoa algo bom a ser amado, mas ame por causa da sua natureza. Deixa eu contar uma historinha pra gente terminar, que eu gosto muito. Uma vez eu ouvi ela, não sei de onde ela é, não sei quem contou, eu sei que eu acho ela muito interessante. Essa historinha diz o seguinte, diz que havia uma fogueira e alguns homens em volta, e ali havia um sábio. O sábio em volta dessa fogueira com mais alguns amigos. E de repente na fogueira entra uma cobra no meio da fogueira. E a cobra se joga no fogo da fogueira. E aí o sábio, ele pega uma vara e ele começa a tentar tirar a cobra da fogueira. Ele puxa a cobra e toda vez que ele puxa a cobra vai e pica a mão do sábio. E aí a cobra pica a mão do sábio e volta para a fogueira. E o sábio, mais uma vez, tenta tirar a cobra. E a cobra pica a mão do sábio. E isso se segue por algumas boas tentativas. E de repente alguém do lado do sábio fala, cara, por que você está fazendo isso? É bobo, cara. A cobra está picando você. Você está aí se machucando, se ferindo por causa de uma cobra. Deixa ela que morra. Mata logo essa cobra. E aí o sábio traz a resposta. Ele diz, então, meu querido, a natureza dela é picar, mas a minha natureza é salvar. Então eu não vou mudar a minha natureza por causa da natureza dela. A natureza dela é destruir. A natureza dela é pecar. A natureza dela é a arrogância, é o orgulho, é a ofensa. Mas a minha natureza é amor. Porque o Deus que habita em mim é amor. Isso muda a vida. Davi, é fácil? Claro que não é. E qualquer um que tem 2 dias de crente sabe que não. Você viu, amém? Mas é possível. Porque em nós está a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo, irmão, não é só sobre o amor, mas a natureza de Cristo, ela nos faz obedecer e abraçar a essência da lei. O cumprimento, o pleroma da lei de Deus. A natureza de Cristo nos faz não agredir pessoas com palavras. A natureza de Deus em nós faz com que a gente não olhe para pessoas como objetos sexuais que nos darão prazer, mas ela nos faz olhar as pessoas com amor e misericórdia. A natureza de Deus não rompe com alianças, mas ela é fiel em todo o tempo. A natureza de Deus, ela é verdadeira, ela é palavras de verdade. Ela declara palavras de verdade. A natureza de Deus, ela dá a outra face, porque ele fez isso na cruz. E ele fez isso muitas vezes. A natureza de Deus, ela dá a túnica quando lhe é tentado roubar a capa. A natureza de Deus dá quando lhe é pedido e não dá as costas quando querem emprestar, mas oferece. A natureza de Deus sempre entrega. Ela sempre dá. A natureza de Deus em nós entende, irmão, que nós nada temos, nada somos. E tudo que temos e somos está escondido em Cristo Jesus. Digam amém, pelo amor de Deus. Nada temos. Por que eu vou negar dar? Quando me pedem, se eu entendo que não é meu, é dele. Eu dou ao outro porque eu sei que é do Senhor, não é meu. Irmão, dar a outra face. Dar a túnica quando tentam tomar a capa. Jesus fala ali, eu não me atentei a esse texto, acabei deixando passar. Mas ele fala, dê a quem te pedir, não fuja de quem quer te pedir emprestado. Tudo isso, irmão, só acontece
quando o seu eu é deixado de lado e a natureza de Cristo vive em você. Por quê? Porque sabe por que você não quer dar? Não quer emprestar? Não quer se oferecer ao outro? Porque você se preocupa muito com você e com aquilo que é teu. Não, eu não vou emprestar. Não estou falando, irmão, que você tem que dar coisas para todo mundo que te pede. Eu olho às vezes o cara pedindo dinheiro para correr dali e ir para biqueira, irmão, eu não dou. Eu converso, eu prego o evangelho. Mas, irmão, quando eu deixo de dar por causa disso aqui, mas é meu. Esse microfone é meu, só eu prego com ele. Uma porcaria do microfone. E normalmente é assim. Você não entende que não é teu, é do Senhor. E aí você está alimentando o seu eu, o seu eu, o seu... Ai, me feriu. Ai, me doeu. Ai, não. Ah, vou revidar, vou dar. Ah. Eu. A natureza de Cristo precisa viver em nós mais do que a nossa própria natureza. Paulo declara as maravilhosas palavras em Gálatas 1:20. Não me falha a memória. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive aqui. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, quando ele fala esse texto? Não lembro se é 11, mas é em 1 Coríntios que ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala a seguinte questão, eu me deixo ser ofendido e me deixo ser agredido, para que o evangelho seja pregado. Tipo assim, não é o meu eu, mas é o evangelho. Não é o meu eu, é a natureza de Cristo. Não é eu que importo, mas é a natureza de Cristo que habita em mim para louvor e glória do Deus Pai. Se coloque em pé nessa noite.